Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo para bem realizarmos este estudo do Catecismo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuando o nosso estudo, vamos tratar do segundo artigo e vamos falar da transmissão da revelação divina. Vimos que Jesus é a plenitude de toda a revelação. Tudo aquilo que Deus quer nos dizer já nos disse em Jesus. Restando a nós agora, com a graça do Espírito Santo, aprofundarmos mais ainda nessa revelação. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Como nos diz São Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Por isso Jesus precisa ser anunciado a todos os povos, a todos os homens, e a revelação deve chegar às extremidades do mundo. Nesse segundo artigo, ele está dividido em 3 subtemas: a tradição apostólica, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura e a interpretação do depósito da fé. Na tradição apostólica, vamos percebendo Jesus que ordenou aos seus discípulos pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho seria e é também, para todos nós, segundo a nossa fé, a fonte da toda a verdade salvífica e como também a disciplina dos costumes. E a pregação apostólica, ela se deu de 2 maneiras: oralmente e por escrito. Oralmente pelos apóstolos, no primeiro momento não escreveram nada, mas pelas sugestões do Espírito Santo, a partir daquilo que eles viveram com Jesus, das palavras de Jesus, das experiências que eles tiveram com Jesus, eles foram transmitindo isso oralmente. Mas também, em determinado momento, a igreja sentiu a necessidade de escrever tudo aquilo que já estava sendo transmitido oralmente. Os discípulos também, juntamente com os discípulos dos discípulos, que eram os varões apostólicos, eles vieram a escrever inspirados pelo Espírito Santo. E para que o Evangelho se mantivesse inalterado, os apóstolos eles transmitiram aos seus sucessores, os bispos, a incumbência, o encargo de transmitir também esse Evangelho. E essa sucessão apostólica, que de modo especial também se manifesta nas Sagradas Escrituras, deve se manter assim inalterada até a consumação dos tempos. Nesse segundo subtópico, nós vamos perceber esta relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Nós vamos perceber que elas partem de uma mesma fonte comum, que é o próprio Jesus. São 2 modalidades diferentes de tornar presente o mistério de Jesus. A Sagrada Escritura é exatamente a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. E a tradição é exatamente aquilo que foi transmitido pelos discípulos, pelos apóstolos, para os seus sucessores, para que se mantivesse inalterado todo aquele conteúdo que eles receberam diretamente de Jesus e que de alguma forma também não foi escrito, mas foi transmitido por Jesus. Por isso que a Igreja Católica, ela não tem só como fonte assim, de revelação só a Bíblia ou só a Sagrada Escritura, mas também a tradição apostólica, coisas que Jesus fez, coisas que Jesus ensinou, os discípulos transmitiram,
mas que não estão escritas. Aqui também nós precisamos distinguir entre a Sagrada Tradição e as tradições eclesiais. A Sagrada Tradição é a que nós já vimos, exatamente tudo aquilo que os discípulos aprenderam de Jesus e os apóstolos transmitiram para os seus sucessores e que a Igreja continua mantendo inalterada. E as tradições eclesiais são tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas, que as igrejas particulares começaram a colocar em prática ao longo da história, que à luz dessa tradição, que é a tradição verdadeira, com T maiúsculo, como nós falamos, se mantiveram, se renovaram, então desapareceram. Então são costumes, podemos dizer, próprios de cada povo, à medida em que o pessoal também quis colocar em prática, ou então nas suas vivências, a tradição apostólica, cada um foi também se adaptando ao longo da história. Isso é que nós chamamos as tradições eclesiais. Esse terceiro subtópico, a interpretação do depósito da fé. Nós vamos perceber que o patrimônio sagrado da fé, que é o depósito firme contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. E a Igreja, apegada a esse depósito, ela procura viver como viviam as primeiras comunidades, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações. E à medida em que a igreja vai vivendo e colocando em prática tudo aquilo que ela aprendeu e aprende desse depósito de fé, vai criando cada vez mais essa unidade entre os bispos e os fiéis. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, se deve unicamente ao magistério da igreja, que exerce esse ofício em nome de Jesus Cristo, ou seja, os bispos em comunhão com o Papa, que é o sucessor de Pedro, têm essa autoridade de interpretar a palavra de Deus. Mas o catecismo também nos ensina o seguinte, que todavia tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e desse único depósito da fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. E os dogmas da fé, a igreja e o magistério da igreja, ele empenha plenamente a sua autoridade em nome de Jesus quando ela define dogmas. Os dogmas são verdades de fé contidas na revelação divina que estão explícitos ou implícitos. E os dogmas, eles são luzes que a igreja nos dá nessa nossa caminhada. É a certeza de que nós estamos tendo a fé verdadeira quando nós aderimos aos dogmas. E nós cristãos, a igreja, tem esse poder, também essa autoridade, de obrigar os fiéis a aderir a essa fé. E também existe uma certa hierarquia entre os dogmas. Há aqueles dogmas centrais e aqueles dogmas que daí também eles podem emanar desses dogmas mais centrais. Por exemplo, o dogma central de Cristo. Todos os dogmas que existem em relação a Nossa Senhora estão necessariamente ligados a Cristo. É um dogma central, que daí vem esse outro dogma sobre Nossa Senhora, dando essa ideia que a gente entende dessa hierarquia entre os dogmas. O senso sobrenatural da fé.
todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada pela ação do Espírito Santo. Todos nós temos essa capacidade de penetrarmos mais profundamente em toda a verdade revelada por Deus. O Catecismo nos diz isso. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando desde os bispos até o último dos fiéis leigos apresentam um consenso universal sobre questões de fé e costumes. O crescimento da compreensão da fé. Então, pela assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades e das palavras do depósito da fé podem crescer na igreja. E o Catecismo nos diz a maneira como esse crescimento pode acontecer: pela contemplação e estudos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. As palavras divinas crescem com o autor, pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Então, isso que o Catecismo nos mostra, nós podemos crescer cada vez mais nessa compreensão da nossa fé. Então, meu irmão, minha irmã, nós vimos nesse vídeo exatamente esse segundo artigo da transmissão da revelação divina. E nós fomos percebendo como Deus foi utilizando esses vários meios para nos transmitir essa grande verdade, que é Jesus Cristo e que a igreja continua realizando. Então, nesse momento, nós queremos também, mais uma vez, pedir a você que nos ajude nesse nosso trabalho de evangelização, divulgando esse nosso canal, você mesmo se inscrevendo, acionando também o sininho para receber as notificações, e dar também o seu like para nos ajudar a evangelizar. Seja um evangelizador conosco nesse nosso canal. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que assim possamos também continuar crescendo cada vez mais nesse seu crescimento. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.